Capítulo 5. A lei penal no espaço. Lugar do crime. O artigo 6º do Código Penal considera que o crime foi praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Optou o legislador pelo critério da ubiquidade, abrangendo a atividade e o resultado. Assim, é lugar do crime tanto o local ou locais em que o agente praticou qualquer ato de execução do crime, e o local ou locais em que ocorreu ou ocorreria o resultado. Exemplo: se alguém é sequestrado em Recife, levado para Olinda e morto em Jaboatão, todos esses locais serão considerados lugar do crime. Da mesma forma, se alguém situado no Paraguai atira contra um brasileiro que venha a falecer em nosso território, o crime ocorreu nos dois países, podendo inclusive ser julgado no Brasil. Princípios de aplicação da lei penal no espaço. Princípio da territorialidade. Segundo esse princípio, a lei penal somente tem aplicação no território do Estado que a criou. Também é conhecido como princípio territorial exclusivo ou absoluto, uma vez que exclui a aplicação da lei penal de um país fora de seu território. Tem por fundamento os aspectos processual, repressivo e internacional. Processualmente, seria muito difícil processar-se um cidadão em país diverso daquele em que o delito foi praticado. Pelo aspecto repressivo, a aplicação da sanção penal em outro local que não o da prática da infração excluiria a função intimidativa da pena. Sob o aspecto internacional, o monopólio do direito de punir que pertence ao Estado em seus limites territoriais exclui a interferência de outro, tutelando-se assim o princípio da soberania. Geralmente, as legislações penais adotam a territorialidade como princípio fundamental. No entanto, temperam o seu vigor permitindo a aplicação de outros princípios. Princípio da nacionalidade. Segundo tal princípio, a lei penal do Estado é aplicável a seus cidadãos, não importando onde eles se encontrem. O que importa é a nacionalidade do sujeito. Tal princípio também é denominado de princípio da personalidade, porque o Estado entende pessoal a norma punitiva e a aplica ao nacional. Seu fundamento é que o cidadão, mesmo que se encontre no estrangeiro, deve sempre obediência às leis de seu país. O princípio da nacionalidade ainda divide-se em princípio da nacionalidade ativa e passiva. No caso da nacionalidade ativa, a lei nacional se aplica ao cidadão que comete crime no estrangeiro, independentemente da nacionalidade da vítima. Por sua vez, o princípio da nacionalidade passiva exige que o fato praticado pelo nacional no estrangeiro atinja um bem jurídico de seu próprio Estado ou de um outro cidadão desse mesmo Estado. Por esse último princípio, um crime praticado por um brasileiro na Argentina somente seria punido pela nossa lei se houvesse lesão a um bem jurídico do Brasil ou de outro brasileiro. Princípio da defesa, real ou da proteção. Tal princípio leva em conta a nacionalidade do bem jurídico lesado pelo crime, sem se importar com o local de sua prática ou com a nacionalidade do agente. Esse princípio ultimamente tem sido prestigiado, uma vez que os Estados sentem necessidade de proteger seus interesses que muitas vezes acabam sendo lesados pelos estrangeiros. Princípio da justiça penal universal. Princípio universal, da universalidade da justiça cosmopolita, da jurisdição mundial, da repressão universal e da universalidade do direito de punir. Determina o poder de cada Estado punir qualquer crime,
pouco importando a nacionalidade do delinquente e da vítima, ou onde foi ele praticado. Para que ao sujeito seja imposta uma pena, basta encontrar-se dentro do território de um país. Princípio da representação. Em razão desse princípio, a lei penal de determinado Estado também é aplicada aos delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas quando realizados no estrangeiro e aí não venham a ser julgados. Princípios adotados pelo Código Penal. Os princípios adotados pelo Código Penal, como regra, foi o princípio da territorialidade, sendo os demais exceções. O artigo 5º do Código Penal traz justamente a regra, ou seja, o princípio da territorialidade. O artigo 7º, inciso 1º, e o parágrafo 3º do mesmo diploma legal adotou o princípio da proteção real. Já o artigo 7º, inciso 2º, a linha A, o princípio da justiça universal. Por sua vez, o inciso 2º, a linha B desse mesmo artigo 7º, adotou o princípio da nacionalidade ativa e a linha C, o da representação. Pena cumprida no estrangeiro. Considerando que, sendo possível a aplicação da lei brasileira a crimes cometidos em território de outro país, ocorrerá também a incidência da lei estrangeira. Dispõe o Código como se deve proceder para se evitar a dupla posição. Cumprida a pena pelo sujeito ativo do crime no estrangeiro, será ela descontada na execução pela lei brasileira quando forem idênticas, respondendo efetivamente o sentenciado pelo saldo a cumprir se a pena imposta no Brasil for mais severa. Se a pena cumprida no estrangeiro for superior à imposta no país, é evidente que esta não será executada. No caso de penas diversas, aquela cumprida no estrangeiro atenuará a aplicada no Brasil, de acordo com a decisão do juiz, no caso concreto, já que não há regras legais a respeito dos critérios de atenuação que devem ser obedecidos. Disposições finais sobre a aplicação da lei penal. Eficácia de sentença estrangeira. A sentença penal estrangeira produz alguns efeitos no Brasil, independentemente de qualquer condição. É considerada, nesses casos, como fato jurídico capaz de produzir efeitos jurídicos perante a lei brasileira. Bastará uma prova documental idônea, certidão devidamente trazida, por exemplo, para que a sentença estrangeira produza aqueles efeitos previstos expressamente na lei penal brasileira. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Trata-se no dispositivo de disciplinar a contagem do prazo penal, que tem relevância especial nos casos de duração de pena, do livramento condicional, do sursis, da decadência, da prescrição, entre outros pontos, institutos de direito penal. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Segundo o artigo 11 do Código Penal, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Também se tem entendido que, por analogia com o artigo 11, deve ser desprezada a fração de dia multa, como se faz para o dia de pena privativa de liberdade. Extintos o cruzeiro antigo e o cruzado, o novo cruzeiro e o cruzeiro real, o real é a unidade monetária nacional, devendo ser desprezados os centavos, fração da nova moeda brasileira.